E ó, eu concordo que não são parâmetros os adversários, mas são 2 jogos importantíssimos. Um foi a primeira vitória do Vitor Pereira. Foi a primeira vitória dele com o estádio lotado. O outro, a estreia do Paulo Souza no Maracanã. Que ele falou pra caramba. O Paulo Souza falou, nossa, que emoção. Agora eu sei. Técnico, né, agora eu sei o que é ser técnico do Flamengo. Então, apesar dos adversários não serem parâmetro, essas goleadas são muito importantes pro Flamengo e pro Corinthians. Isso dá confiança pro time. Não, é um jogo importante. Pô, jogar no Maracanã com 60 mil, por mais que é o Bangu, você tem que entrar lá e jogar. Porque senão você vai tomar uma vaia do caramba. E a torcida do Flamengo vai cobrar. E o time do Flamengo é um dos times mais caros. Só que quem teve a semana de jogos duros, quem foi? Palmeiras. Como foi? Ganhou os 2. Porra. Desempenho, resultado. O Palmeiras é resultado. O Palmeiras ganha, o Palmeiras vai. E assim, os caras devem ficar pé da vida porque a gente tá falando de desempenho, de jogadores importantes, não sei o quê. E o Palmeiras tá lá. E vai ganhando do São Paulo, e vai ganhando do Santos, e vai pegar o Corinthians. O Palmeiras é o time mais pronto de todos. Mesmo elenco, mesmo treinador. Por isso que a gente fala que você pode jogar um pouquinho mais bonitinho. E faz parte ter numa liga, num campeonato, um time assim. Né? Tem. Como a gente viu quantos confrontos agora? Não, né? Lá atrás. Guardiola, Mourinho. Sim. O Guardiola era mais legal de ver, mas o Mourinho desafiou ele várias vezes, assim. Era um técnico do Chelsea. O Tuchel. Você prefere ver o Manchester City ou o Chelsea Sim, jogar? o City, muito mais. Só que... Mas é gosto, isso é gosto. E na final da Champions o Chelsea ganhou merecidamente. Então, faz parte ter times com características diferentes. Não, né? debate e opinião é válido sempre. E questão de gosto não se discute. Eu tenho um gosto pra futebol, você tem outro. E o Palmeiras é um desafio, né? Sei lá, eu sou técnico do Flamengo, do Atlético. O Palmeiras vai ser um desafio, assim. O Palmeiras é o time batido. Como é que eu vou derrotar esses caras? O Palmeiras, ele te incomoda, assim, nesse sentido de... É ruim jogar com eles. Eu vou jogar com o Palmeiras. Eu não vou estar relaxado. Eu vou pensar muito. O que eu vou fazer para derrotar esses caras? Que não é fácil, é muito difícil. Não, e eu já fiz muitas críticas ao estilo do Abel Ferreira, só que eu falo, eu sou fã dele por um lado. A personalidade desse cara. Porque o que acontece? Todo treinador, eu vi isso no Jorge Jesus, eu vi isso no Cuca, ganha, sai por cima. Ganhei tudo, inclusive muita gente falou, o Jorge Jesus não vai voltar pro Flamengo porque ele saiu sendo o cara. O Abel Ferreira já é o cara no Palmeiras há quase 2 anos. Já podia ter puxado o carro. Já é bicampeão da Libertadores. Já é campeão de Copa do Brasil. Campeão da Supercopa. Recopa Sul-Americana. Da Recopa Sul-Americana. Então, ele tem 4 títulos já. Sendo 2 Libertadores. Ele já tem estátua no Palmeiras, na minha opinião. E ele fica. Ele não vai embora. Então, ele é muito confiante no trabalho dele. Você percebe que ele percebe que ele vai falar assim, eu vou ficar porque eu vou ser campeão de novo. Eu acho que você falou, tem razão. Igual você falou, volta um pouquinho atrás. Lembra antes da Libertadores, da final, Flamengo e Palmeiras? Qual que era a discussão? Que técnico que perder, quem vai embora? O futebol é muito louco, cara. E o Palmeiras ganhou, o Abel ficou, o Abel pode sair, não pode e tal. O Abel tá aí. E o Palmeiras tá indo e tá ganhando. O nosso futebol, cara, o futebol brasileiro, o futebol mundial também, mas o futebol brasileiro, a questão do resultado influencia muito. No mundo até trocam mais do que trocavam antes, mas hoje você tem 1 ano de comando, você tá entre os 3 mais que estão há mais tempo aqui. Sim. É muito louco, né? Tem, pelo menos, assim, eles trocam mais do que antes, mas você vê o Guardiola há 5 anos num clube, o Klopp há 6 anos no outro, o próprio Pochettino no Tottenham ficou um tempão. Ainda tem um pouco mais de tempo. Aqui é 1 ano, assim. O Abel, como o Dodô falou, se ele perde pro Flamengo, talvez ele não tivesse aí. Sendo que ele foi campeão da outra Libertadores e da Copa do Brasil. É possível. O boato era muito grande em relação aos técnicos. O Renato foi vice-campeão da Libertadores, o que aconteceu? Caiu. Demitido. E ele não renovou ainda porque o Abel será, hein? Agora falou que não vai renovar, né? Ele recebeu a proposta e disse... Ele não renovou porque o Palmeiras... E ofereceram um monte de coisa pra ele. Quis estender o contrato contrato pra mulher, dele, motorista pras filhas, ele nunca... Ele tem uma sondagem do Benfica, né? Ele tem uma sondagem do Benfica que não é nova, pode ser o interesse dele. Até ele falou um negócio antes do jogo, não sei se a gente tem como ter esse vídeo dele. Ele fala na entrevista antes do jogo, ele fala um negócio assim, ele não afirmou que vai ficar, mas ele falou assim, não, fiquem tranquilos, além de ser técnico, eu sou um homem, assim, uma coisa assim, podem dormir tranquilos. Ele falou um negócio assim, não sei se a gente tem isso aí, mas ele falou naquela entrevista pré-jogo ali que tem sempre. Mas até quando é o contrato dele, Bruno? É o fim do ano. É o final desse ano. E ele não renovou. Então. Talvez o sou homem é de não abandonar o trabalho agora. Mas ele não quis renovar. Sim. Vai cumprir o contrato.
Palmeiras, esse movimento de renovação, eu tenho a impressão que é para segurar no meio, para garantir a continuidade, a sequência dele. Era para dar mais 2 anos de contrato para ele. Ele perdê-lo no final do ano. Né, querendo para mais um ano, e eu também faria o mesmo movimento. Eu sou a favor da continuidade do Abel. Muita gente reclama que tem que jogar mais bonito, tem que ganhar título aí. Eu também, todo mundo quer. Mas se não der, cara, ganhar é uma delícia, é maravilhoso. Eu acho que não dá para você criticar de forma alguma o Abel. Primeiro que ele veste aquela camisa do Palmeiras, ele é palmeirense ali, eu olho para ele, eu vejo os gestos dele, as broncas, aquele palmeirense mesmo, né? É turma do amendoim ali. Se ele sair do campo e lá para a turma do amendoim, ele não vai ter problema nenhum, né? Então seria ótimo se ele renovasse, né? Agora já não sei se ele fica depois de vencer esse contrato, não. Dodô, sobre isso que o Zé falou aqui com a gente. Pô, o Abel é esse cara vencedor. Eu acho que há muito tempo a gente não vê no futebol brasileiro um treinador tão eficiente quanto o Abel, né? Porque você vê que os jogadores, eles seguem exatamente o que o Abel manda. Na final do Chelsea, isso foi perceptível. Era Scarpa como lateral praticamente, era Rony como lateral praticamente. Os caras obedecem. Então esse lado dele, disciplinador, teve até uma entrevista do Rony, né? Que ele diz, a gente pede pra ele ficar, porque ele ganha o grupo inteiro, ele trata até melhor os reservas, ele consegue fazer um time muito unido. Essa eficiência, claro, é fruto do trabalho dele, que ele mesmo diz que ele abriu mão até da família para estudar, mas também desse lado do psicológico, que ele fala sempre, mente forte. Eu acho que ele é um cara que tem comando, isso é notável no time do Palmeiras. Se o jogador não compra o barulho do técnico que escala, não vai. E a gente vê, os jogadores que são os mais sacrificados. A gente vê o Rony, que é um jogador que se tiver que marcar o lateral até lá, ele vai marcar. O Scarpa jogando em várias funções. E outros jogadores que se dedicam muito pro time, sempre falarem muito bem, sempre querendo que ele fique. Então, acho que o principal dele é a questão do comando, né? Que ele é um cara que estuda, que é um cara que entende de tática, que ele é um cara que entende o adversário, isso a gente já sabe. Mas a questão do comando dele é uma questão muito forte, que pesa muito. Então, os jogadores, os caras gostam, cara. Mesmo sofrendo nos jogos, mesmo se dedicando bastante, os caras compram a ideia e essa parte mental dele, acho que é uma parte que a gente tem que exaltar. Uma pergunta pro Dodô. É sequência do tema. Os jogadores deram declarações que antes da final contra o Flamengo, ele chamou o time para uma reunião. Ó, eu tenho um plano, que é a frase dele, né? Zé, eu vou pedir para você fazer essa pergunta daqui a 3 segundos, porque, a gente tá de volta à Rádio Jovem Pan. Então agora, homenageando o nosso aniversariante Vampeta, multiplataformas. Zé, faz sua pergunta pro Dodô agora em todas as plataformas da Jovem Pan. Vamos lá. Dodô, então, os jogadores declararam mesmo que o Abel chamou o time para uma reunião e falou, eu tenho um plano para ganhar do Flamengo essa final. Vou apresentar e se vocês toparem, a gente vai fazer. Se vocês não toparem, a gente não vai fazer. Mas os jogadores já ganharam a outra Libertadores com ele. Falou, esse professor, quando tem um plano, costuma dar certo, né? A gente eliminou o River assim, eliminou o Galo assim, e não sei o quê. Ele ganhou os caras num projeto tático mesmo. Não foi só a questão ali daquele treinador que vamos e não sei o quê, mais na parte emocional. Foi na coisa tática, o time já confia nele, sabe que ele sabe ganhar jogo? Ah, com certeza. Se você vê, acho que olhar os jogos dele, principalmente esses jogos importantes que o Palmeiras ganhou, você vê que tem uma formação tática, eles cumprem um plano ali de jogo, se agrada a torcida ou não, isso aí não importa. E isso fatalmente, isso aí, a parte principal é do cara dentro do campo, dos jogadores. Se os caras fazerem o que estão fazendo, é porque as ideias deles são super bem aceitas. A questão do comando dele, volto a falar, é uma coisa assim impressionante. Jogadores tecnicamente dotados, fazem funções táticas assim que a gente fala, caramba. Então o cara tem o grupo na mão, isso aí com certeza. E por isso que os resultados acontecem, o sucesso, tá invicto há não sei quanto tempo. Então eu acho que os jogadores estão muito colados com ele. Eu acho que um treinador brasileiro que trabalhou com você, que seguia essa linha, que fazia a mesma coisa, não? Ah, cara, é um pouco diferente, né? Assim, eu trabalhei com a maioria dos grandes treinadores brasileiros, eu trabalhei, né, cara? E tem muitos, a gente vê um que tá trabalhando agora, pra falar, o Abel no Fluminense. O Abel não tem a questão tática muito que nem tem o Xará aqui no Palmeiras, né? Mas assim, a questão do ambiente, a questão do convencer o jogador, isso aí ele tem muito bem.
Então são treinadores que têm esse lado psicológico forte. Agora a questão tática vai de cada um, aquilo que o cara pensa de futebol, né? Mas isso aí dele é sensacional.